Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição falando ao vivo de Santos. Afinal, hoje veio à tona uma notícia que chamou muita atenção. A empresa do Neymar, ela comprou a marca Pelé, a marca do rei do futebol. E um negócio milionário. O Fernando Jesus e o Felipe Takahashi estão lá na Vila Belmiro e vão trazer mais informações ao vivo pra gente agora. Boa tarde, Fernando, e boa tarde para você também, Felipe. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores que acompanham mais uma edição da tarde do Redação Hit. Como você falou, foi um negócio realmente multimilionário, envolvendo bastante dinheiro. E essa compra envolve aí os direitos de imagem e licenciamento da marca Pelé, o grande rei Pelé, o que foi formado aqui nas categorias de base do Santos da Vila Belmiro. E olha, esse negócio foi tratado aí ao longo de todo o ano de 2025 e só foi concretizado nesses últimos dias. Mas apesar de todos esses rumores, ainda não foi assinado um contrato. Também apesar de especulações de um valor multimilionário, ainda não foi concretizado, não é mesmo, Felipe? Pois é, Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos de casa. Bom, realmente a assinatura do contrato está faltando e vai acontecer na quarta-feira agora. Por enquanto, rolam alguns boatos sobre o valor, que seriam de 18 milhões de dólares, mas nada concreto ainda, só saberemos na quarta-feira, que inclusive vai ser o dia que vai rolar aqui na Vila Belmiro, Santos e Mirassol. E nessa data também é um dia muito especial para o torcedor santista, porque é comemorado os 56 anos do 1000º gol do Rei Pelé. Na verdade é uma data especial para todos nós brasileiros, né? Exatamente. Por falar aí novamente no Rei Pelé, essa negociação aí das tratativas da compra dos direitos de imagem da marca Rei Pelé já vem acontecendo desde que o Neymar Júnior voltou ao Santos no começo da última temporada, no meio da última temporada. Bem especulado, né? Exatamente. E desde esse retorno para a Vila Belmiro novamente, os materiais do Santos licenciados já vêm fazendo alusão ao Neymar como o príncipe da Vila Belmiro, fazendo alusão aí ao Rei Pelé, que é considerado o rei do futebol brasileiro. E mudando de assunto, um outro assunto que também é ligado ao Santos aqui da Vila Belmiro, o Robinho, que foi formado aqui nas categorias, também foi formado nas categorias de base do Santos aqui da Vila Belmiro, ele saiu do presídio de Tremembé. Foi aí pedido uma mudança de presídio, que é considerado aí o presídio dos famosos, muitos famosos aí do mundo estão lá no presídio de Tremembé. Agora ele vai ser trocado de presídio, ele vai para o presídio de Limeira. A gente volta com você aí no estúdio, Kleber. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui de Santos. Tá certo, muito obrigado, Fernando, muito obrigado ao Felipe. Daqui a pouco eu chamo vocês aí porque vai ter mais notícias lá de Santos. E olha só, o policial militar que matou o campeão de jiu-jitsu, Leandro Lô, foi inocentado e solto em São Paulo. A família do lutador vai recorrer dessa decisão. A Polícia Militar informou que neste fim de semana, o PM Henrique Veloso foi solto do presídio militar Romão Gomes, conhecido como Barro Branco, na zona norte de São Paulo. Após 3 dias de julgamento, o policial foi absolvido pelo assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô, de 33 anos. O crime aconteceu em agosto de 2022, dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, zona sul da capital. Leandro morreu após ser baleado na cabeça durante um show. O PM se entregou à corregedoria e estava preso desde então. No julgamento de Veloso, os jurados entenderam que o policial agiu em legítima defesa, tese defendida por seus advogados. O promotor responsável pela denúncia do Ministério Público contra Veloso, João Carlos Calzavara, definiu o júri como complicado, com nulidades, e disse acreditar que a decisão pode ser anulada. Veloso se tornou réu por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de fogo, explosivo ou outro meio cruel, ou de que possa resultar perigo comum, e a traição de emboscada. A primeira audiência de instrução aconteceu em maio e a expectativa da promotoria era de que o policial fosse condenado a pelo menos 20 anos de prisão. Conforme a acusação, Henrique quis atirar na cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida e levada para um hospital, onde morreu.
Mas no julgamento, ao menos 4 dos 7 jurados votaram para absolver o acusado. E a morte do lutador Leandro Lo foi uma história que comoveu e também revoltou o país. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma convidada muito especial. Olha só, nossa convidada é a Fátima Lo, ela que é a mãe do lutador que foi assassinado. Boa tarde, Fátima, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Claro, nós somos muito solidários à sua dor como mãe. Boa tarde, muito obrigada. E primeiro, então, eu queria que você contasse para a gente como você recebeu, né, essa decisão da Justiça de inocentar o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso. Você estava no tribunal, qual foi sua reação naquele momento? Descreva para a gente, por favor. Então, nós acompanhamos 3 dias, né? Os 3 dias de tortura. Saímos de lá na quarta, 11 horas, na quinta, meia-noite, e na sexta-feira nós tivemos um resultado, né? Então, para mim, eu jamais iria imaginar que ele fosse absolvido. Ninguém ali que estava com a gente, né, os advogados, promotores, jamais iria imaginar que o júri votaria, foram 4-3, né, a favor da absolvição dele, porque foi assim, eu enterrei meu filho pela segunda vez, nós chegamos de lá, parecia que eu estava voltando do cemitério, sabe, porque foi pior, porque quando eu enterrei meu filho, ele estava preso, e aí quando a gente voltou de lá, ele já seria solto e ele vai passar o Natal com a família dele, né? E a gente está nessa tristeza profunda, mas a gente não vai desistir, a gente quer justiça. Olha, muito forte a sua declaração, dizer que enterrou o filho pela segunda vez. Pela segunda vez. Todos nós tivemos essa sensação. Correto. E eu vi, né, numa postagem que você fez nas redes sociais, você dizendo que a família Lo foi humilhada pela defesa do policial militar. Por que você disse isso, por favor? Nós fomos humilhados o tempo inteiro, era deboche, era um sujeito mal encarado, com uma risada sarcástica o tempo inteiro para cima da gente. Teve uma hora que a minha irmã teve que colocar a blusa na cara dela de tanto que ele encarava. Ela estava com uma blusa de vinho, ele pôs no rosto. Ela pôs no rosto. Ele me encarou muito, ele debochava, ele não respeitava nem os promotores, nem os advogados de acusação. Foi um show de horror. Correto. E foi um resultado apertado, como você disse mesmo, né? 4-3. O que você acha que prevaleceu para esse resultado e quais foram as incoerências ou até inverdades que, na sua opinião, aconteceram nesse julgamento? Olha, o assassino, ele pode mentir, né? Ele tem esse direito de mentir. Então, ele contou uma história lá, uma história mentirosa, ele mentiu o tempo inteiro. E aí a defesa dele também mentiu o tempo inteiro com provas mentirosas. Como que foi legítima defesa, sendo que ele deu um tiro na cara do meu filho, ele deu 2 chutes na cara do meu filho, ele não prestou socorro, ele não chamou o superior dele, ele foi para o bordel, ele foi transar depois no motel. Então, foi um contexto de monstro, de gente safada, de canalha, de assassinos. Correto. E agora, passando, claro, toda essa revolta, tem a questão legal. Há ainda possibilidade de recurso e, obviamente, vocês já adiantaram que vão recorrer dessa sentença. Sim, não vamos engolir, nós não vamos engolir isso. Correto. E vocês já deram entrada? Em que pé está essa situação, por favor? Nós já demos a entrada, sim. Já foi dada a entrada. Correto. Bom, então, antes de encerrar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem, principalmente para os muitos fãs do seu filho. Aqui mesmo na TV, pessoas se manifestaram
com admiração pela carreira do Leandro. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Eu gostaria de deixar a mensagem que eu agradeço que a comunidade de jiu-jitsu está com a gente, as pessoas que amavam o Leandro estão com a gente, estão apoiando. Ontem, acho que sexta-feira, teve uma homenagem no campeonato de russo, que fizeram homenagem para ele, e hoje eles vieram me visitar, me solidarizar. Então, o Leandro é muito grande. O Leandro, se ele fosse esse bandido que eles estão pintando, ele não seria tão querido como ele é. Correto. Nós acabamos de conversar, então, com a Fátima Lô, ela que é a mãe do lutador Leandro Lô, que, infelizmente, foi assassinado. E agora ainda cabe recurso nessa decisão e a gente espera, claro, que a justiça seja feita. Muito obrigado pela participação. Amém. Grande abraço. Obrigada. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta segunda-feira. Vamos começar pelo Mato Grosso do Sul, onde uma operação contra o tráfico de animais terminou com 4 pessoas presas. Além disso, algumas espécies como cobras e lagartos, olha só, foram encontradas presas em garrafas. Veja os detalhes agora com o repórter Wellington Pael. Durante a operação da Polícia Militar Ambiental, foi desarticulada uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres na cidade de Bodoquena, aqui em Mato Grosso do Sul. A ação terminou com 4 pessoas presas, além da apreensão de animais da fauna nativa, veículos e diversos materiais usados para captura clandestina. A denúncia apontava a captura ilegal na área de um balneário na zona rural. Os agentes abordaram o condutor de um veículo com 4 ocupantes que apresentaram nervosismo. Foi realizada uma busca no carro, onde foram encontrados 3 rádios comunicadores, lanternas, um estilingue e cordas. Os indivíduos foram conduzidos até o balneário, onde o crime foi confirmado. No local, havia animais vivos armazenados de forma irregular, uma cobra e um lagarto verde dentro de garrafas plásticas, além de 2 aranhas caranguejeiras mantidas em uma caixa de isopor e um recipiente plástico. Na carroceria de uma caminhonete pronta para o transporte, os agentes encontraram um animal em pior situação, um filhote de macaco prego debilitado e com sinais de desnutrição. Também foram apreendidas 7 caixas plásticas usadas para transportar animais de pequeno porte e uma gaiola artesanal com isca de frutas nativas, montada especificamente para a captura de macacos. Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, o grupo tinha funções bem definidas: capturadores, financiador com apoio logístico e responsáveis pelo transporte até o comprador final, que estaria no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Pelos crimes de captura, caça de animal silvestre, além de maus tratos, foi aplicada a multa de R$ 65 mil. Os animais resgatados tiveram destinos distintos. As aranhas, a cobra e o lagarto, por estarem saudáveis, foram devolvidos ao habitat natural. Já o filhote de macaco prego, devido à desnutrição e à pouca idade, foi encaminhado ao pelotão da Polícia Ambiental para atendimento veterinário e será levado posteriormente ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres na capital do estado. E olha só, um tiroteio provocou pânico e a interdição da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Veja agora as imagens com o Joenison Santos. Um intenso tiroteio provocou a interdição da Avenida Brasil nos 2 sentidos, do trecho de Coelho Neto e Irajá, na zona norte do Rio. O acontecimento foi na manhã do último domingo e a via ficou fechada por quase 1 hora. Segundo a Polícia Militar, agentes do batalhão de Irajá foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo nos acessos à Avenida Brasil, na altura de Irajá. De acordo com o comando da unidade, no local, alguns motoristas tentaram retornar pela contramão após uma equipe do batalhão de polícia de choque se envolver em uma troca de tiros com um grupo de criminosos que estavam fazendo um arrastão na via. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero dos motoristas e pessoas deitadas no chão ao lado dos veículos. Difícil Rio de Janeiro, hein? Estamos aqui no momento aqui, frente à Ceasa aqui, tá vendo?
muito tiro aqui. Muito tiro. Amarelinho aqui. Por conta de vários bandidos armados aqui contra uma viatura da Força Nacional. Em nota, a corporação reforçou que não houve registros de roubos de veículos na localidade. Os militares tentaram localizar os bandidos, mas eles não foram encontrados. O caso aconteceu poucas horas antes do fechamento dos portões para o segundo dia do Enem e, em decorrência, vários candidatos não puderam fazer a prova. Os que já estavam no local tiveram que se abrigar em corredores das unidades de ensino no momento do confronto. O INEP informou que os candidatos impedidos de fazer a prova do Enem terão direito à reaplicação do exame no dia 17 de dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que um homem foi baleado no braço e deu entrada no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. A PM, no entanto, não foi acionada e, por isso, não há informação de que ele foi ferido durante o tiroteio na Avenida Brasil. No local do ocorrido, o trânsito voltou a funcionar normalmente. E olha só, este mês acontece a campanha Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata. E olha só, quase 40% dos homens não fazem os exames preventivos. Olha só esse alerta com o Caio Veríssimo. O Novembro Azul este ano enfatiza a saúde mental dos homens, que muitas vezes é negligenciada devido a tabus culturais, estereótipos de masculinidade. É crucial que os homens busquem ajuda psicológica e cuidem de suas emoções, especialmente durante a prevenção e o tratamento do câncer de próstata, pois a saúde emocional está diretamente ligada à qualidade de vida física. As ações para promover a saúde mental incluem buscar apoio profissional, conversar abertamente sobre sentimentos, manter hábitos saudáveis e incentivar outros homens a fazerem o mesmo. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, apontou que quase 40% dos homens não fazem exames preventivos, incluindo para câncer de próstata. E as razões incluem preconceito, desinformação e negligência com a saúde, embora exames como toque retal sejam rápidos, com duração inferior a 10 segundos e permitam a detecção precoce da doença, o que aumenta a chance de cura em até 95%. Pensando em quebrar esse tabu, a SBOC deu algumas orientações ao público masculino. A primeira orientação é que os homens não hesitem em procurar um psicólogo ou terapeuta em momentos de sofrimento, pois uma saúde mental enferma pode gerar muitas outras crises. Manter hábitos saudáveis também entrou na lista, como uma boa alimentação, exercícios físicos, sono de qualidade e evitar o consumo excessivo de álcool. Criar conexões e manter uma vida social ativa com amigos e familiares também é um fator importantíssimo para uma saúde mental melhorada. Outras recomendações que a instituição abordou é a respeito diretamente do exame de próstata. O exame deve ser feito a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar. Já para a população em geral, a partir dos 50 anos. Caso o homem tenha dificuldade para urinar, jato de urina fraco, necessidade de urinar com mais frequência e presença de sangue na urina, deve procurar o médico imediatamente, pois esses são indícios de que algo não está bem. Olha só, um incêndio atingiu 7 casas na região de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Uma pessoa, infelizmente, morreu e quem vai contar essa história é o Guilherme Souza. Foi na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, na tarde de domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 7 casas foram atingidas e uma pessoa morreu. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. Moradores disseram que se trataria de uma mulher. As chamas começaram em uma casa de madeira e se espalharam rapidamente para outros imóveis vizinhos. Na semana passada, outro incêndio de grandes proporções já tinha atingido um aglomerado de casas aqui no Rio Grande do Sul. Foi na cidade de Rio Grande, na zona sul do estado. 9 residências de madeira foram afetadas, 4 totalmente consumidas pelas chamas e 5 parcialmente destruídas. Neste caso, felizmente, foram apenas danos materiais. Nos 2 incêndios, o fogo começou no interior de uma das casas, mas as causas que motivaram o início das chamas ainda são desconhecidas. Vamos voltar a falar então ao vivo de Santos, onde estão o Fernando Jesus e o Felipe Takahashi. Afinal, hoje é uma data muito especial para o Santos Futebol Clube. Olha só, faz 90 anos que o time da Baixada conquistou seu primeiro campeonato paulista. Não é mesmo, Fernando? Não é mesmo, Felipe? Conta pra gente essa história.
É isso aí, Kleber. Hoje fazem 90 anos do primeiro título paulista conquistado pelo Santos. E esse jogo foi contra o seu maior rival, Corinthians, no dia 17 de novembro de 1935, onde o Santos ganhou lá na casa do Corinthians, no Parque São Jorge. Exatamente, muito bom você falar aí o estádio que foi conquistado, esse grande título aí da história do Santos, da Vila Belmiro. Afinal, a torcida santista planejava incendiar as arquibancadas do Parque São Jorge, caso o Santos não saísse de lá com a vitória. Mas, como a gente já sabe o desfecho dessa história, não foi preciso incêndio nenhum. O Santos venceu por 2-0 e conquistou aí o Campeonato Paulista de 1935. Inclusive, nesse ano, o Santos foi o primeiro clube fora da capital paulista a conquistar o título de campeão paulista. E, inclusive, esse é um dos muitos títulos paulistas que o Santos tem. O primeiro de muitos, né? Porque hoje o Santos já tem 22 desses títulos. Inclusive, ele é o maior campeão fora da capital de São Paulo. Ele continuou sendo tão dominante assim no estado. E o Santos Futebol Clube hoje se tornou um dos maiores clubes do Brasil. E quando que foi o último título paulista, Felipe? Foi em 2016 contra o Audax. Bom, e já que a gente está falando de futebol, o Santos enfrentou o Palmeiras aqui, né, nessa própria Vila Belmiro no último fim de semana, vencendo o Alviverde Paulista por 1-0, o que diminuiu as chances do Verdão de ser campeonato paulista. Afinal, o Flamengo ganhou e assumiu a ponta da tabela. Vamos conferir aí quais são as chances de cada time nesse campeonato paulista. Os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro agitaram a briga pelo título. Flamengo e Palmeiras entraram em campo para jogos atrasados contra Sport e Santos. Com a goleada por 5-1 diante do Sport e a derrota do Palmeiras por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro, o rubro-negro disparou nas chances de terminar a edição de 2025 com a taça. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo tem 72% de chances de ficar com o título. O número apresenta um crescimento de 28,3% em relação à última rodada. Já o Palmeiras aparece com 26,6% de chances de título, uma queda de 28%. Com os 20 times da Série A com 33 jogos disputados, o Flamengo tem 71 pontos na liderança isolada do Brasileirão. O Palmeiras, segundo colocado, ficou estacionado nos 68 pontos. Contando a era dos pontos corridos com 20 times, no caso desde 2006, apenas 3 campeonatos trocaram de líder faltando apenas 5 jogos para o término da edição. Nas outras 16 edições, a liderança não trocou de mão a 5 jogos do fim e quem esteve na ponta permaneceu nela ao fim das 38 rodadas. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta, às 19h30, contra o Vitória, no Allianz Parque, em jogo adiantado da 37ª rodada. No mesmo dia, mas às 21h30, o Flamengo fará clássico contra o Fluminense no Maracanã pela 34ª rodada. Bom, e só corrigindo, o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é um grande time, mas não dá para conquistar o Campeonato Paulista, né, Felipe? Vai ser meio difícil. Muito complicado. A gente viu aí as chances de cada clube de vencer o Campeonato Brasileiro de 2025. E mudando de assunto, amanhã é dia de seleção brasileira, não é, Felipe? Pois é, amanhã temos Brasil e Tunísia. E falando nisso, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, fez uma coletiva e falou um pouquinho sobre as chances do Neymar voltar ou não a vestir a amarelinha. Carlo Ancelotti cedeu entrevista coletiva nesta segunda, antes do amistoso contra a Tunísia, e o italiano adiantou mudanças na escalação, como a entrada de Wesley na lateral direita e a volta de Éder Militão para a zaga, após lesão de Gabriel Magalhães. O técnico também foi perguntado sobre a continuação de seu trabalho no país após a Copa do Mundo, e a resposta foi positiva. Possível, porque sí, es posible porque, como he dicho, me encuentro muy bien aquí. No tengo otras ideas que no sea, de momento, el equipo de la selección brasileña de Brasil. Para seguir, tenemos que ser dos. ACBF y yo, me creo que no tenemos prisa para hacerlo, pero la idea puede ser de seguir. Yo no tengo problema.
A verdade é que o contrato antes do Mundial é muito mais barato e depois do Mundial pode ser muito mais caro. O nome de Neymar também foi pautado e o treinador não descarta a presença do atacante na Copa, mas garante que ele tem que estar bem fisicamente. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final e nós temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros para tentar de não fazer erros na lista definitiva. Ha recuperado afortunadamente da lesão que ha tenido, agora tem 6 meses para jogar. A verdade é que o campeonato brasileiro para o 7 de dezembro, mas depois pode fazer vacações e depois, quando empieza de novo o campeonato brasileiro, tem o tempo para mostrar todas suas qualidades e também sua condição física. Pois é, Fernando. E como o assunto do momento é o Neymar, no jogo contra o Palmeiras, o Neymar ele fez uma boa partida. O que você achou? Bom, eu acho que ele teve uma boa participação aí na vitória do Peixe sobre 1-0, inclusive uma vitória muito importante para o clube, que estava no Z4 e está buscando aí vitórias para fugir da zona de rebaixamento. Teve um bom desempenho no geral aí nessa partida. Pois é, eu acho que esse jogo era decisivo tanto para o Santos quanto para o Palmeiras. Um querendo brigar pela luta para ganhar o título brasileiro e o outro tentando sair do sufoco para fugir do Z4. Então eu te pergunto, Fernando, você acha que o Neymar já está na hora de voltar para a amarelinha? Olha, eu acho que é uma pergunta muito difícil, uma decisão muito difícil a se tomar. Afinal, o Neymar ele tá voltando aí de uma grande lesão, mas eu acho sim que se ele se comprometer daqui até o meio do ano, merece sim uma vaga, nem que seja ali de reserva. Seria um reserva de luxo ali no banco do Carlo Ancelotti. Então eu acho que se ele se dedicar, continuar treinando e se recuperando bem e tendo boas atuações, acho que o Carlo Ancelotti vai sim convocá-lo para essa Copa do Mundo. Perfeito. Então só para finalizar, Fernando, palpite para o jogo de amanhã. Bom, um jogo muito bom aí contra a Tunísia. A seleção vem tendo bons resultados e boas atuações dentro de campo. Acho que o Carlo Ancelotti ele acertou o time, conseguiu colocar ali um bom time de titular. Vimos aí nesses últimos jogos, apesar da derrota contra o Japão, o Brasil jogou bem. No último fim de semana contra Senegal, o Brasil também foi muito bem dentro de campo, teve boas atuações. Acho que 2-0 para a seleção brasileira já tá bom. E vocês, acham que a gente passa da Tunísia? Olha, seria um bom placar 2-0, mas eu vou falar que eu tô um pouco mais iludido que você. Eu já acho um 3-0 tranquilo pro Brasil. A gente traz. Então amanhã queremos acreditar nisso. Amanhã a gente vê quem que acertou esse placar aí. A gente volta com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, muito obrigado ao Fernando, muito obrigado ao Felipe. Ó, eu vou seguir o palpite do Felipe. Também acho 3-0. Também estou emocionado, Felipe. Até mais então. Bom, é isso aí, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.